Paulinha, essa reunião que a gente vai discutir agora, ela gerou enorme repercussão no meio político, né? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, vamos trazer aí o que as principais figuras comentaram a respeito. Então, o presidente do TSE, o Edson Fachin, participou de um evento da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná e, sem citar o presidente Bolsonaro, repercutiu as falas dele nesse evento com embaixadores no Palácio da Alvorada. Vamos ouvir o Edson Fachin, o presidente do TSE. Também quero dizer, sem meias palavras, que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. Quem será essa personalidade? Ele não fala o nome, mas está falando aí do Bolsonaro. O ministro Edson Fachin também diz que entidades representativas como a OAB e a própria sociedade civil precisam fazer a sua parte na garantia de que a democracia seja preservada. Vamos conferir. É importante a sociedade civil, as cidadãs e os cidadãos entenderem que esse tipo de desinformação, como aquelas que hoje foram veiculadas nesta capital do Distrito Federal onde me encontro, se isto assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa provas e fatos. Por isso, creio que precisamos nos unir e não aceitar sem questionarmos a razão de tanto ataque institucional e também ataques pessoais. Olha, o ministro também rebateu pontos colocados pelo presidente Jair Bolsonaro durante esse evento com embaixadores no Palácio da Alvorada. Internamente, o TSE produziu um relatório com 20 alegações feitas pelo Bolsonaro na segunda, direcionando para notícias publicadas pelo próprio site do TSE e também por outros jornais que desmentiriam aí as informações divulgadas pelo presidente. No encerramento do discurso, o Fachin disse que nenhuma das acusações feitas na segunda tem fundamento na realidade e que é mais grave ainda envolver a política internacional e as Forças Armadas nesta contaminação. Em resposta às críticas do Bolsonaro em relação ao encontro do Fachin com embaixadores, o TSE disse em nota que a realização de reuniões com embaixadores e diplomatas estrangeiros para prestar informações sobre o processo eleitoral brasileiro é prática comum nos 90 anos de existência da Justiça Eleitoral. O presidente do STF, Luiz Fux, ainda não se posicionou sobre as falas de Bolsonaro aos embaixadores. O gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso rebateu uma fala do presidente Jair Bolsonaro em que ele diz que Barroso teria feito uma palestra no exterior sob o título de Como se livrar de um presidente. A gente vai ler aqui um trechinho dessa nota do gabinete do ministro Roberto Barroso que diz assim, um evento realizado na Universidade do Texas, a palestra do ministro foi sobre populismo autoritário, resistência democrática e papel das Supremas Cortes. E tanto o vídeo da apresentação como o texto em que se baseou a palestra são públicos. Segue a nota aqui. No evento foram discutidos temas como separação de poderes, semipresidencialismo, papel dos tribunais e impeachment. Como alguns dos trabalhos apresentados eram efetivamente sobre mecanismos para afastamento dos presidentes na América Latina, os estudantes que organizaram o evento deram-lhe o título de Ditching a President Constitutional Design of the Executive Branch in Latin America, que seria em português afastando um presidente, desenho constitucional do poder executivo na América Latina, e a nota ainda diz que nenhum dos expositores sequer tocou no tema de eventual impeachment do atual presidente do Brasil. Vamos a outras repercussões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não comentou aí as falas do presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, a gente vai trazer aqui o texto do Twitter dele: uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. Ele segue: a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não há justa causa e razão para isso. Esses questionamentos são ruins para o Brasil sob todos os aspectos. Fecha aqui o Rodrigo Pacheco. O Congresso Nacional
nacional, cuja composição foi eleita pelo atual e moderno sistema eleitoral, tem obrigação de afirmar à população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for. Vou ler também para vocês aqui um pouquinho da manifestação dos pré-candidatos à presidência da República, que repercutiram as falas do Bolsonaro em suas redes sociais. Lula disse o seguinte: é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país. Emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. O que disse o pré-candidato Ciro Gomes. Depois do horrendo espetáculo promovido hoje por Bolsonaro, ele não pode mais ser presidente de uma das maiores democracias do mundo, ou o Brasil não pode mais se dizer integrante do grupo de países democráticos. Nunca em toda a história moderna, o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras, tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral. Segue o Ciro Gomes. Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade e temos que buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo. Sei que se trata de uma tarefa delicada, porque temos uma figura como Arthur Lira na presidência da Câmara, a quem caberia dar andamento a um pedido de impeachment. Não há mais paciência política nem armadura institucional capazes de suportar tamanho abuso, muito menos complacência de se interpretar organização clara e deliberada de golpe como arroubos retóricos ou desatinos de um presidente desqualificado. Simone Tebet também comentou as falas do Bolsonaro. Ela disse o seguinte: o Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço minha confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. Segue a Simone Tebet no Twitter. Convido os demais candidatos a fazerem o mesmo. Paz nas eleições também é declarar confiança no nosso sistema eleitoral, como fizemos no manifesto entregue ao TSE na última quarta-feira. Ela publica aí o link para o manifesto. Então, aí algumas das repercussões em relação a essas falas Paulinha, do Bolsonaro. E saiu inclusive hoje na imprensa a notícia de que o YouTube tirou do ar aquela live de 2021, de julho de 2021, em que o presidente da República fez justamente o mesmo discurso que fez ontem aos embaixadores. Notícia aí de última hora, o posicionamento do YouTube. Hoje, deixa eu apresentar aqui, afinal de contas, Paulinho Figueiredo hoje não pôde participar do nosso programa, mas temos Felipe Sabará hoje para substituí-lo. Seja muito bem-vindo, Felipe, obrigado, aqui no nosso programa. Já vou começar com você. Existem algumas pessoas que estão dizendo que esse discurso do presidente da República seria um discurso já de perdedor. Como é que você rebate isso? Eu não vejo dessa forma. O presidente vem reiteradamente falando sobre esse assunto. Existem indícios claros de que um próprio hacker, né, colocou isso, de que ele invadiu esse sistema de urna eletrônica. A gente sabe que todo o sistema é passivo de ser fraudado, de ser invadido, né? Então, na verdade, o que o presidente vem colocando, eu entendo dessa forma, e o questionamento dele é para justamente que o sistema seja cada vez mais transparente. Eu vou só colocar aqui, Paulo, para com o meu argumento ficar mais fortalecido aqui, o que ficou no final das conclusões da apresentação ali que o presidente fez. Ele colocou ali 3 perguntas e o objetivo da reunião. Por que não querer a auditoria da urna? Então, é uma pergunta que eu vejo como válida. Por que a gente não pode querer a auditoria da urna? Acho que é uma coisa, para a democracia, ela é importante. Por que não acatar sugestões de transparência das Forças Armadas? Lembrando que as próprias Forças Armadas foram convidadas para participar desse processo aí, né, de melhoria do TSE. E a última pergunta: por que seus países, né, os países dos embaixadores que estavam lá, não utilizam o nosso sistema se ele é tão seguro assim? Né? Obviamente nenhum outro país utiliza, porque claramente qualquer sistema desse é passivo de invasão. Né? Todo sistema é passivo de invasão. E por fim, o objetivo, né, da reunião, ele colocou muito claro ali. Obviamente que esses outros políticos estão fazendo narrativa porque são, né, obviamente opositores. Ele colocou lá: nosso objetivo é a transparência e a confiança nas eleições, ou seja, nada além do que democrático. Então, vejo aqui, só vi
conclusões democráticas e válidas. Acho que a população tem que saber mesmo e ter certeza de que as urnas realmente refletem o voto democrático da população brasileira. Guga, a sua análise aí sobre o discurso de ontem, o evento que aconteceu, e é inédito, né, no Brasil, um presidente da República chamar esses embaixadores para uma conversa. Inédito em qualquer democracia. Nenhum presidente jamais convocou embaixadores para sabotar as instituições que ele jurou defender quando foi eleito. Isso é a primeira vez que acontece. Inclusive, tem gente avaliando como um crime de lesa pátria, traição. Afinal de contas, como eu repito aqui, ele jurou defender a democracia e as instituições que representam a democracia. Ele está sabotando o Poder Judiciário. Ele convocou os embaixadores para atacar diretamente o Poder Judiciário e 3 ministros do TSE, um que foi o presidente, o outro que é o atual presidente e o que será o presidente a partir da eleição. Porque ele precisa, sim, criar esse ambiente tóxico, criar esse ambiente de conflito com quem lidera o TSE, para depois dizer que foi vítima desse tribunal, se não quiser aceitar uma provável derrota, que é o que se configura segundo as pesquisas. O que o Bolsonaro fez ontem foi ridículo, foi um vexame. O Bolsonaro conseguiu descer um pouco mais, e a gente achou que a gente já estava no fundo do poço, ele cavou um pouquinho mais esse poço que ele enfiou o Brasil ontem. Foi um vexame internacional. 50 embaixadores tiveram que participar, afinal de contas, eles representam os países deles aqui no Brasil, não tem como negar o convite do presidente do país onde eles atuam, claro que eles foram até lá. Eles aplaudiram ele, né? E no final, meia dúzia aplaudiu. Não, a maioria. Foi meia dúzia, a gente pôs eu vou chamar o VAR vai ter um VAR hoje daqui a aqui. pouquinho. Quem aplaudiu com entusiasmo foi Ciro Nogueira, foi Paulo Sérgio, teve muita gente ali que nem deveria ter comparecido, inclusive o Centrão, com o Ciro Nogueira representando o Centrão ali, pela primeira vez coloca a digital, o DNA do Centrão, num discurso golpista, que isso é óbvio que é um discurso de um presidente que não quer aceitar a eleição, portanto, um presidente que está defendendo a democracia. Que jamais defendeu e defenderá a democracia, um presidente que cresceu como político sabotando a democracia, falando em guerra civil, falando que a ditadura matou pouco, deveria ter matado 30 mil, lamentando o nosso exército não ter dizimado os índios, lamentando não ter havido, como aconteceu nos Estados Unidos, um genocídio indígena, tendo como herói um torturador, o Alberto Brilhante Ustra. Esse é um presidente que jamais foi a favor de direitos humanos ou da democracia, muito pelo contrário. E agora, como presidente, está colocando em prática todo esse lado autoritário dele. E ontem, ele requentou uma série de denúncias que ele já fez, que já foram desmentidas. Ele não teve nem a criatividade. Olha que é o presidente que mais mente, desde que a gente tem, enfim, a República do Brasil, a gente nunca teve um presidente que a gente conseguiu anotar um número de mentiras tão grandes quanto o Bolsonaro. É disparado que mais mente. Você está falando do Lula? É o disparado que mais mente. E mesmo assim, ontem, não teve a competência, porque nisso ele é bom, de criar mais umas mentiras. Ele só requentou coisas antigas, que já foram desmascaradas. Ele trouxe uma série de denúncias de hacker, invadiu, pegou o código-fonte, não chega à urna, isso não há como alterar votos, isso tudo já foi desmentido. Agora não foi concluído. O pessoal apertou no númerozinho não foram concluídas e apertou as investigações. o númerozinho e apareceu o Bolsonaro e apareceu o Lula. Mentira, cascata. Mais uma fake aqui. Eles apertavam o número do Lula, do Bolsonaro. Você se apertou o 13 e apareceu a cara do Bolsonaro. Em resumo, gente, são mentiras que já foram desmentidas e o TSE não teve nenhum trabalho ontem de ter que trabalhar, de ter que refazer uma narrativa em cima das mentiras. Eles só pegaram e falaram, tá aqui, a gente já desmentiu, tá aqui, só vejam, tem 20 desmentidos do TSE. Tudo que ele falou ontem foi cascata, só para atacar mais uma vez o Poder Judiciário. Eu fiz várias anotações aqui do querido Guga para eu rebater. Hoje é dia 19 de julho. A eleição falta menos de 3 meses aí para acontecer. Eu quero dar o teu comentário a respeito dessa questão das urnas eletrônicas, mas eu quero entender o seguinte: é estratégico do presidente da República esse discurso agora? Isso dá voto para ele? Ô, Paulo, como eu falei aqui 1000 vezes, o Bolsonaro, sim, ele se preocupa com a reeleição dele, mas ele está muito mais preocupado com uma coisa que é muito maior, que é voto, que é ser reeleito, que é a democracia, a liberdade, a transparência no sistema eleitoral. Agora, eu anotei várias coisas aqui. A primeira é que vocês estão chocados, que falam que é um absurdo o presidente da República fazer isso e chamar os embaixadores. Não vejo como um absurdo.
cabe ao executivo fazer isso. Relação internacional com outros países, cabe ao executivo. O absurdo foi o Fachin, porque quem começou com esse papo de conversar com os embaixadores não foi o Bolsonaro, foi o Fachin, o Edson Fachin, que não teve nem a decência de chamar o representante do poder executivo, o representante do Brasil no exterior, para essa reunião com os embaixadores. Por que o Bolsonaro se reuniu com eles depois? Porque ele tinha, lógico que depois do Fachin ir lá e espalhar suas mentiras, ele tinha também, como chefe do executivo, que se reunir com esses embaixadores e falar umas verdades. Tanto é que uma fonte minha lá dentro me falou que esses embaixadores ficaram bem impressionados com as coisas que o Bolsonaro falou, e o presidente Bolsonaro disponibilizou para cada embaixador uma cópia do inquérito da Polícia Federal. Por que até hoje as investigações não foram concluídas? Por que a grande imprensa, que se preocupa tanto com a democracia, não insiste, não bate nessa tecla para que seja esclarecido esse assunto? Porque o TSE, os ministros do TSE, eles ficaram bem quietinhos, eles não falaram sobre a invasão. Por que eles começaram a falar depois? Porque a Polícia Federal começou a investigar, começou a pressionar esses ministros e eles foram obrigados a admitir que, de fato, teve um hacker que invadiu o sistema eleitoral e ficou 8 meses. Tinha até a senha do sistema de um dos ministros. Então, é uma coisa gravíssima que até agora a gente não sabe o que de fato aconteceu. As investigações têm que ser concluídas. A gente que preza tanto pela democracia, principalmente a esquerda, que são os grandes defensores da democracia, deveriam estar interessados em que esse fato fosse esclarecido. Só que até agora, a gente não vê a imprensa, a gente não vê o Guga Noblar, a gente não vê a esquerda querendo transparência. O que eles querem é calar a boca de quem está questionando, assim como o Supremo Tribunal Federal e o TSE, os seus ministros, vêm fazendo. Zoe, só um complemento aqui. Quando o Bolsonaro voltou da Rússia, quem não se lembra? Eu me lembro muito bem que ele convocou, ali uma coletiva de imprensa para dizer que as urnas estavam sob ameaça de hacker. Você lembra disso? O Fachin falou. O Fachin, o próprio Fachin, é patético. O TSE. O TSE, as urnas, elas não são colocadas... O sistema eleitoral foi invadido, Guga. Nem na intranet. O sistema eleitoral foi invadido durante 8 meses. Explicar. O medo deles é que eles tentem atacar o TSE para gerar algum tipo de comoção. Agora, ninguém tem nenhuma dúvida de que as urnas não podem ser acessadas e de que votos não podem ser alteradas, porque as urnas não estão nem na intranet, nem na internet. Não há essa possibilidade. Agora, invadir o sistema... A tecnologia está sujeita a falha. Qualquer tecnologia. O TSE é o que? Qualquer tecnologia. Deixa eu entender aqui. O que vocês estão sugerindo? Qual é a proposta de vocês? Que a gente não tem eleição? O que é? Nós estamos em julho de 2022. A regra já está clara, está posta. As urnas são essas. Quantas sugestões dos militares foram acatadas? Várias. Várias, mas a principal não foi acatada. A principal não foi acatada. Os únicos que vão contar... Os caras vão acatar mais uma, vão faltar duas. Qual é? Eu quero entender qual é a proposta. Porque nós temos uma democracia no Brasil. A proposta é o quê? Que a gente não tem eleição? Por exemplo, melhorar como o sistema? Tá óbvio que eles estão sabotando. Não, o TSE tem tanto medo dessas sugestões que, de fato... surtem efeito, que os ministros do TSE espalharam fake news, Paulo. A gente tem que ser honesto aqui, eles espalharam fake news. Eles falaram que o voto impresso auditável era para levar comprovante para casa. Felipe Guga, para colocar contra o presidente e essas pessoas. Esse é um ponto. É que eu sou um cara que eu parto de um pressuposto de mais praticidade. Lógico. Existiu uma discussão da PEC do voto impresso, que eu, Paulo Matias, sou favorável ao voto impresso, tá? Eu acho que voto impresso seria uma coisa positiva para o Brasil. Esse é o meu ponto. O Barroso interferir no legislativo? Só que acontece? Mas calma. Do mesmo jeito que o seu Barroso interferiu no legislativo nessa questão, o governo interferiu com certeza no legislativo para aprovar a PEC kamikaze que foi aprovada agora. Ou seja, teve interferência. O que eu quero dizer é o seguinte: PEC dos benefícios. PEC dos benefícios. Mas o Supremo não é político, cara. Olha o que acabou de falar. Existe, eles são técnicos. A PEC do voto impresso já foi discutida. Trazer voto impresso para cá não vai dar para ser concluído o voto impresso. Posso só comentar sobre isso? Você vai comparar o judiciário com o executivo? Gente, olha, nenhum deveria se meter no outro. Agora vamos falar sobre os números. Os brasileiros confiam nas urnas ou não confiam nas urnas? Confiam. A gente já chegou a 82% que confiam, agora caiu para 73%
que confiam. E desses, 77% falam que não querem trocar para cédula. Mentira. 77% em março, agora caiu para 73%, Datafolha. O Figueiredo já desmentiu aqui esse seu comentário. Bobagem. Ele não desmentiu nada, o Figueiredo é uma máquina de desmentir nada. Não, você que mente. O Figueiredo, sexta-feira foi desmentido. então, gente, faz o mas seguinte, pessoas independente, não tá nem é um aqui sistema pra se defender. estabelecido. porque não dá, gente, não dá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada na internet. O Datafolha diz o seguinte, quase 50%, 43 ou 44 tem confiança absoluta na urna. 30 e poucos por cento, 31 tem alguma confiança. Que não confiam, 17%, uma coisa dessa. Desses, também, 77%, pelo menos era em março, para maio caiu um pouquinho, 73%, mas em março eram 77%, não querem trocar para cédula, não são iguais, portanto, ao Paulo que falou que poderia querer também a cédula. 77% não querem. O brasileiro não quer. Pesquisas da cabeça dele. O Datafolha que disse que o Haddad o Datafolha que fez o Bolsonaro aprovar a PEC kamikaze desesperado. Já, gente, a eleição é daqui a pouco. Não semana que vem é agosto, praticamente. Daqui a 10 dias. A gente aceitou até hoje. Bolsonaro foi eleito. Gente, deixa eu só pedir um favor. Todo mundo vai poder falar. Não existe nada de concreto. Todo mundo vai poder falar. Eu prometo pra vocês. Mas só vamos tentar não falar ao mesmo tempo. Vamos lá, Paulinha. Gente, a questão é o que o Paulo falou. A eleição é agora. Você está dizendo que não foram concluídas as investigações. Teve várias conclusões, inclusive de que esse hacker ficou num lugar onde ele não consegue interferir em nada na eleição. Se você não confia nisso, se o presidente não confia nisso, se alguém tem uma desconfiança a respeito disso, eu até posso respeitar. Tem a desconfiança, mas não existe nenhuma prova de que houve fraude. Isso não existe. Se vocês apresentarem aqui, então tragam essas provas. Não existe nenhuma prova de que houve fraude. Espera, deixa eu falar, vocês já falaram. Então, assim, aí o que acontece? É o que o Paulo falou, a eleição é agora. O que está acontecendo? Quer dizer, o Bolsonaro quer falar para o mundo inteiro que a gente tem eleições fraudadas desde 2018, sem nenhuma prova. Ele reúne aí representantes de todos os países para dizer o quê? Que somos uma república das bananas. Que ele, inclusive, foi eleito num negócio fraudado. Quer dizer, gente, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo desta bagunça? Vocês mesmos dizem aqui que as pesquisas que saem não valem nada, que Bolsonaro sai nas suas é ovacionado. Então ele vai ganhar, gente. Qual é a preocupação? Ele foi eleito. Ele foi eleito por essas urnas. E ele pode ser eleito novamente se assim for o desejo dos brasileiros. A maior transparência tem que ser discutida, com certeza. É óbvio que é um sistema eletrônico, que há possibilidades, que tem pessoas que interessam em fraudar, que tem várias coisas que podem acontecer em qualquer processo eleitoral, em qualquer, não é só em quem imprime, em quem não imprime, em quem assina o papelzinho. Interesse em fraudar existe em qualquer, a gente não vai ter nada perfeito, vai ser longe da perfeição qualquer sistema. Mas vamos melhorar, Zoe, no momento de melhorar. Agora já foi discutida, a eleição é daqui a pouco. Se a gente não continuar, não tem. O ponto é que os outros países não utilizam isso. A gente está passando de palhaço para o mundo inteiro, gente. Se as Forças Armadas chegaram e falaram, olha, eu tenho aqui 15 sugestões, mas dá para acatar 12, ninguém pode falar que não houve melhoria. Só continuar, por favor. Porra, acataram 12. Acataram 12. Sobre essa mentira que espalha o Bolsonaro de que só 2 países, ele espalhou isso de novo, usam. É mentira, 46 países usam. Ou 42, para de espalhar fake news, cara. Para de espalhar fake news, Guga Noblar. São 3 países, incluindo o Brasil. Vocês me desculpem, mas isso é uma grande mentira. Não, você é um mentiroso, cara. Vocês têm a responsabilidade. Milhares de pessoas estão nos assistindo. Parece ser mentiroso. Se você é uma desinformada, você me desculpa. Você é um desinformado, você é desinformado. Você que fala bobagem. São 3 países, você que é mentiroso. O Bolsonaro caiu nessa fake news. Você acabou de dizer que o Japão 46, o Japão já utilizou, a França já utilizou, os Estados Unidos, a informação do YouTube que o Paulo trouxe aqui pra gente. Só um minutinho, meus amores. A respeito de derrubar a live do Bolsonaro, né? Essa live que aconteceu em 2021 e que falava ali a respeito das urnas. Basicamente, muito do que ele falou em 2021 serviu até para esse discurso que ele fez frente a esses embaixadores ontem. E essa live foi derrubada agora, então, pelo YouTube. E eles ainda não se manifestaram oficialmente, dizendo exatamente os motivos e pontuando isso, mas parece que também estudam se vai manter ou não a transmissão dessa segunda, desse evento que aconteceu
aconteceu no Alvorada junto a esses embaixadores, né? Então, isso aí está dentro dessas políticas que garantem a remoção de conteúdos que contêm alegações falsas de fraudes. Então, seria essa a motivação da derrubada dessa live de 2021, que basicamente tem o conteúdo que embasou o discurso ontem feito pelo Bolsonaro aos embaixadores.